Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um dia de alegria, porque nós estamos na casa do nosso Deus. Todo dia na casa de Deus é um dia de alegria. E hoje eu trouxe aqui um tema muito interessante. Vocês devem ter ouvido aí falar muito sobre esse tema nas duas últimas semanas. Provavelmente você ouviu falar disso na internet ou nas suas redes sociais. Tenho certeza que a mídia tradicional ignorou o assunto. Então nós vamos falar hoje a respeito de avivamento. E eu trouxe essa imagem aqui interessante, que onde está ali preto e branco, é da Universidade de Ashburn, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, só que nos anos 70, onde houve um avivamento de seis dias. E agora, em 2023, 2 semanas de culto ininterrupto naquela universidade. Então, se você não ouviu falar ainda, procure na internet, é algo assim muito interessante. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo logo no início, eu pensei, isso é um golpe de marketing, é marketing. Mas conforme os dias foram passando e eu fui me inteirando do assunto, eu vi que ali era algo diferente e que Deus estava trabalhando naquele lugar. Então hoje nós vamos falar sobre avivamento. Mais de 2 semanas de oração, canto e testemunho pessoal na Universidade de Ashburn, no Kentucky. Os relatos dizem que os cultos começaram no dia 8 de fevereiro. O evento está sendo comparado, muito obrigado, ao reavivamento de 6 dias no campus da universidade que ocorreu na década de 70. Então, estou fazendo aí um paralelo do que houve na década de 70 com o que está acontecendo agora. Mas então nós vamos saber o que é avivamento na visão bíblica, ou a visão bíblica do avivamento. O que é o avivamento na visão bíblica? O avivamento é um chamado de fé. E através da unção dispensada às igrejas, os cristãos recebem o avivamento em suas vidas. O avivamento, na verdade, está no coração de cada filho de Deus e pode renovar sua vida com uma simples oração feita em casa. Avivamento é um ato sobrenatural de Deus na vida do cristão, que, quando abre seu coração, torna-se solo fértil para a produção do fruto do Espírito Santo. Então, a visão bíblica do avivamento é exatamente essa. É um chamado de fé, e através da unção dispensada às igrejas, os cristãos recebem o avivamento em suas vidas. O avivamento, na verdade, está no coração de cada filho de Deus. Meus irmãos, todos nós, a cada dia, a cada momento, a cada segundo de nossas vidas, nós precisamos do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. E qual é a necessidade do avivamento? O avivamento, ele vem quando há algo sem vida. E às vezes o dia a dia, a caminhada do dia a dia, os afazeres do dia a dia, nos impedem de ter uma verdadeira comunhão com o Pai. Sabe, o nosso Deus, ele nunca se afasta de cada um de nós, mas nós, deliberadamente ou não, por vezes,
acabamos nos afastando desse Deus. Então, através da unção liberada às igrejas, e como nós já aprendemos aqui, quem são as igrejas? Cada um de nós. Deus libera uma unção na vida de cada um de nós, porque esse mesmo Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Pastor, mas que fala batida é essa, que Deus tem um propósito? Sim, meus irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. E olha só, na verdade, está no coração de cada filho de Deus, e pode renovar sua vida com uma simples oração feita em casa. Sabe, naquele momento em que você está na sua casa, aflito, angustiado, então você decide orar e falar com o nosso Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, e você começa a enxergar o quão maravilhoso é o nosso Deus, que mesmo naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, você sente em seu coração que Deus é contigo. Sabe, meus irmãos, aquele movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos é algo espetacular, é algo extraordinário, mas ele pode acontecer na vida de cada um de nós, porque é um movimento que é destinado à igreja de Cristo, e cada um de nós é essa igreja. O avivamento é o ato sobrenatural de Deus na vida do cristão, que quando abre seu coração, torna-se solo fértil para a produção do fruto do Espírito. Quando nós abrimos o nosso coração e permitimos a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o nosso coração se torna um solo fértil para o fruto do Espírito Santo. Avivamento é algo extraordinário, é algo espetacular, mas é algo que pode acontecer e acontece na nossa vida. Prosseguindo. Características do avivamento. O avivamento possui pelo menos 3 características básicas. Sempre que ocorre o avivamento, nos são apresentadas as seguintes características facilmente identificadas. Quais são elas? Vamos lá. Primeira. A primeira característica do avivamento é o objetivo. Onde quer que haja o verdadeiro avivamento, é necessário antes que todos estejam com o mesmo objetivo de buscar a Deus com toda a sinceridade e todo amor. Em Atos 2, no versículo 1, todos estavam reunidos num só lugar, ou seja, todos estavam com o mesmo objetivo. Onde se afirma ter o avivamento, mas os cristãos estão distantes e desconectados desse objetivo, ali não há o verdadeiro avivamento. Então, qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo principal da igreja? Louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós nos reunimos aqui no templo? Para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a igreja de Cristo, quando os filhos de Deus estão com o propósito de louvar e engrandecer o nome de Deus, o avivamento acontece. É a primeira característica do avivamento. Mas é necessário que nós estejamos focados neste propósito. Quando perguntarem para você,
Ah, mas por que você frequenta a igreja? É para louvar e engrandecer o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que se chama culto, porque nós cultuamos ao nosso Deus. Então, toda vez que a igreja, o crente, está determinado a louvar e engrandecer o nome de Deus, o avivamento acontece na vida dele. Sabe, meus irmãos, o avivamento acontece quando nós oramos, o avivamento acontece quando nós buscamos o nosso Deus, o avivamento acontece quando nós lemos a palavra de Deus e cremos nessa palavra. Como eu já disse em mensagens anteriores, não adianta nós conhecermos só a Bíblia, é necessário que nós creiamos na Bíblia. É importante que nós acreditemos na Bíblia. É importante que nós acreditemos que o nosso Deus é um Deus de renovação a cada dia. Não adianta nós lermos a Bíblia e achar um texto lindo, maravilhoso, mas não colocarmos em prática. Quando acontece o contrário, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, porque o nosso coração se torna um solo fértil. E é por isso, meus irmãos, é por isso que quando a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor e entra em contato com a palavra, entra em contato com o nosso Deus através de uma oração, porque nós temos ligação direta com Ele, essa pessoa se reconcilia. Porque há um avivamento no coração. Lembra daquela canção que falava do coração de pedra? O coração de pedra, ele amolece com o trabalho do Espírito Santo, mas é preciso ter o propósito de quê? De buscar a Deus com toda a sinceridade e com todo amor. Se você não está buscando a Deus com toda a sinceridade, com todo amor, sinto muito te informar. Está vindo à igreja à toa. Porque quando você determinar que eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero uma transformação, eu quero mudança. Senhor, eu não aceito a vida que eu tenho, eu quero ser melhor a cada dia, porque a Tua palavra nos assevera isso. Eu quero Te louvar, porque o Senhor é o Senhor Deus dos céus e da terra, Criador de tudo, o Senhor que me criou. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai trabalhar no seu coração. Então, meus irmãos, a primeira característica, quando há o avivamento, é que todos os cristãos estejam dispostos a buscar a Deus com toda a sinceridade e com todo o amor. Quando os cristãos estão distantes e desconectados desse objetivo, ali não há o verdadeiro avivamento. Aí você para raciocinar. A pessoa que fala: ah, mas eu frequento igreja já há 5 anos. Eu frequento igreja há 7 anos, 8 anos, e nada acontece na minha vida. Porque frequentar igreja não é entregar sua vida nas mãos do Senhor. Frequentar igreja não é louvar e engrandecer o nome de Deus, não é buscar a Deus de todo o seu coração. A sua vida só vai mudar no momento em que você entregar a sua vida a Jesus de todo o seu coração. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem,
retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Olha só, meus irmãos, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor, meus irmãos. Olha a situação, a pessoa estava longe do Senhor, mas decidiu restaurar o altar do Senhor, decidiu jogar toda a porcaria fora. Quando isso acontece, acontece também o avivamento. Pode não ser daquela forma ali de muitas pessoas, mas o avivamento acontece na nossa vida. Sempre o avivamento está acontecendo na nossa vida, meus irmãos. Eu tenho certeza aí que o pessoal que tem muitos anos de crente, 20 anos, 25 anos, 30 anos, já passou por vários avivamentos. Porque a vida às vezes é um ciclo. Às vezes a dificuldade da vida acaba te afastando um pouco da intimidade com Deus. Mas quando você decide, Deus ele está lá, ó, de braços abertos para receber o seu filho. É a primeira característica do avivamento. Precisa adorar a Deus de todo o seu coração. Segunda característica. A segunda característica é a capacitação. O verdadeiro avivamento não é só algo externo, mas também e principalmente interno. Quando o avivamento acontece, o Espírito Santo toca os corações dos filhos de Deus de maneira especial. Essa transformação do coração se reflete em suas vidas e ações, com maior dedicação às coisas de Deus, com evangelização, justiça e amor ao próximo. Olha só, a segunda característica é a capacitação. O verdadeiro avivamento não é algo externo, não é para parecer o super crente, não é só para você ficar louvando, pulando ali, aparentemente que eu estou adorando a Deus, não é. Mas o avivamento, ele é principalmente interno. É o meu relacionamento direto com Deus. É como eu lido com Deus, com esse Deus Pai, esse Deus que cuida de mim, esse Deus que a cada dia me dá a provisão. Aí o que acontece? Deus nos recebe de volta como um filho pródigo, coloca o anel no nosso dedo e as sandálias nos pés. É a capacitação e que nos leva a fazer o quê? Quando o avivamento acontece, o Espírito Santo toca os corações dos filhos de Deus de maneira especial. Essa transformação do coração se reflete em suas vidas e ações. Aí a pessoa capacitada, olha só, com dedicação às coisas de Deus, com evangelização, com justiça e amor ao próximo. O fruto do Espírito Santo está ali, ó, no coração. É o avivamento que vem de Deus, meus irmãos. Quando nós estamos avivados, nós queremos evangelizar, nós queremos levar a palavra de Deus. Sabe, lembra lá do seu início, quando você se converteu,
que você nem conhecia nada da Bíblia, mas que você queria evangelizar todo mundo dentro de casa, você queria evangelizar seu vizinho, você queria evangelizar seu colega de trabalho. Quando há um verdadeiro avivamento no coração, no nosso coração, essa vontade ela ressurge. A vontade de evangelizar, de amar ao próximo, de fazer a justiça verdadeira e não a justiça dos homens. É isso que acontece quando há um verdadeiro avivamento nas nossas vidas, nós somos capacitados. Eu tenho certeza que o pastor, nesses 20 anos, 20 e poucos anos que ele está nessa igreja, ele deve ter observado muito isso. A pessoa entrava na igreja, trabalhava um tempo, depois, pastor, não quero mais, mas então vinha um reavivamento naquela vida, e a pessoa procura o pastor de novo. Pastor, eu quero fazer outra coisa, o Espírito Santo está me levando para outro caminho, eu quero fazer outra coisa na igreja, e é assim. São os ciclos, meus irmãos. Nós nos aproximamos de Deus, Deus nos recebe, nos capacita. Nós nos afastamos de Deus, nos fechamos e abrimos mãos daquilo que nós temos direito, porque nós somos filhos. Mas no momento em que nós falamos, Senhor, perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Há um reavivamento na nossa vida. Atos capítulo 2, versículo 4 ao 6. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. É a capacitação do Senhor. Tinha judeu de todo mundo que se reuniu ali, e de repente eles ouviram falar na língua materna deles, na língua do país em que eles viviam, e ficaram perplexos. Sabe, meus irmãos, quando vem a capacitação do Senhor, eu já ouvi relatos de missionários daqueles que vão para algum lugar mesmo, né? Não é missionário que não vai para lugar nenhum, não. Missionários que vão para outros países e com menos de um mês já está falando lá, com bom aproveitamento, a língua materna daquele país. É claro que é através do trabalho do Espírito Santo de Deus. Quando ele traz um avivamento, ele vem com um objetivo e vem com capacitação. Pastor, mas antigamente eu não conseguia pregar, antigamente eu não conseguia orar, antigamente eu não conseguia cantar. Mas agora que eu estou reavivado, que eu me aproximei de Deus novamente, a pessoa não vai falar que está avivada, mas vai falar que se aproximou de Deus novamente. Eu tenho sentido no coração de que eu tenho que pregar, de que eu tenho que orar, de que eu tenho que louvar, de que eu tenho que fazer a obra de Deus. Tem alguma função para mim? O Espírito Santo está me impelindo. É a capacitação do Espírito Santo. Vamos lá, terceiro. A terceira característica é a conversão. Quando há um verdadeiro avivamento, como em Atos 2, versículo 41,
ninguém é forçado ou coagido a tomar a atitude de se converter. Todos que foram batizados vieram e fizeram parte da igreja do Senhor Jesus espontaneamente. Esta foi a primeira manifestação do Espírito Santo sob a pregação do Evangelho. E mostra que tais acontecimentos são esperados na igreja. E demonstra que o Evangelho é capaz de operar uma mudança rápida e poderosa no coração das pessoas. Olha só, meus irmãos, ninguém é forçado ou coagido a tomar a atitude de se converter. Todos que foram batizados vieram e fizeram parte da igreja do Senhor Jesus espontaneamente. É assim, meus irmãos. A conversão, ela é espontânea. A conversão, ela vem através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa, então, se entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém é coagido. Mas o que a gente tem visto, às vezes, por aí, são pregadores se utilizando de pitch de venda. Eu fiz uma formação em coach, e nessa formação eles nos ensinaram a fazer pitch de venda. O que é o pitch de venda? É você se utilizar de palavras doces e afáveis para mexer emocionalmente com a pessoa, para que a pessoa compre o seu produto, mesmo que no dia seguinte ela se arrependa. E nós vemos por aí que tem muita igreja se utilizando de pitch de venda. Coloca a iluminação, uma musiquinha lá no fundo, trabalha no emocional, a pessoa fica toda derretida, vem até aqui à frente, mas e o dia seguinte? Coação emocional. Quando há uma verdadeira conversão, ninguém é forçado ou coagido a tomar a atitude de se converter. Todos foram batizados e vieram a fazer parte da igreja do Senhor Jesus espontaneamente. É assim que acontece, meus irmãos. Eu lembro da minha conversão, foi assim, espontaneamente. Fizeram o apelo, eu não fui na frente naquele dia, não fui. Mas comecei a frequentar a igreja, comecei a ouvir a palavra, comecei a ler a palavra, comecei a orar, perguntava para minha mãe, mãe, como é que eu oro direito? E minha mãe tentou me ensinar muitas vezes e eu não queria aprender. Como é que eu oro direito? O que eu tenho que ler primeiro, mãe? O que eu abro a Bíblia? O que eu leio primeiro? Foi espontaneamente. Então, quando há o verdadeiro avivamento, tem objetivo, tem capacitação e tem conversão espontânea. Espontânea. Não tem que usar técnica mirabolante, como tem sido usado por aí. Técnicas mirabolantes para deixar a pessoa com o coração desmanchado, para ir lá na frente e levantar a mão. E no dia seguinte estar arrependido do que fez. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas voluntariamente batizadas. É o avivamento de Deus.
O avivamento, quando acontece, é no coração, é de dentro para fora. Já viu o novo convertido como é que é? Ele começa a mudar de dentro para fora. É o coração que muda, as atitudes que mudam. Às vezes a roupa demora um tempo para mudar. Às vezes o palavreado, às vezes demora um tempo para mudar. Mas as atitudes vão mudando de dentro para fora. De dentro para fora. E a família começa a reparar que aquela pessoa está diferente. Os colegas de trabalho começam a reparar que aquela pessoa está diferente, porque é uma mudança de dentro para fora. Não é aquela pessoa que veste um roupão só com a Bíblia debaixo do braço e fala, sou crente. Só que as atitudes continuam as mesmas de ontem. A verdadeira conversão é de dentro para fora. O Espírito Santo é o primeiro a saber que aquela pessoa entregou seu coração para Jesus. O avivamento e a palavra de Deus. Isso aqui é importante, muito importante. O avivamento e a palavra de Deus. O avivamento bíblico se evidencia pelo amor à palavra, arrependimento, vida de oração, santificação e etc. Porém, nos dias de hoje, a Bíblia está saindo dos púlpitos em grande parte das igrejas e está sendo substituída ardilosamente por festas, peças teatrais, shows e outras apresentações. Entretanto, quando ocorre um verdadeiro avivamento bíblico entre o povo de Deus, há uma grande fome de ouvir, ler e estudar a palavra de Deus. O avivamento bíblico se evidencia pelo amor à palavra, arrependimento, vida de oração, santificação e etc. Então, quando há avivamento, há um amor à palavra de Deus. Quando há avivamento, há o prazer em ler a palavra de Deus. Há o prazer de estudar a palavra de Deus. Há o prazer de conhecer os fundamentos desta palavra. Há o prazer de saber qual é a vontade de Deus. Quando há o verdadeiro avivamento, nós temos prazer em ler esta palavra. Porque vem de dentro para fora. Porém, nos dias de hoje, a Bíblia está saindo dos púlpitos em grande parte das igrejas e está sendo substituída ardilosamente por festas, peças teatrais, shows e outras apresentações. Pessoal, não tenho nada contra a festa, contra a peça teatral, contra a apresentação. Mas o principal do culto tem que ser a palavra de Deus. A gente vai muito culto por aí, 2 horas de louvor, mais não sei quantas apresentações. Aí lá no finalzinho o pregador vem, desculpa aí, né? Eu tenho pouco tempo aqui para pregar. Mensagem vai sair uns 15 minutinhos só, tá bom? Os irmãos me perdoam aí, mas pelo horário eu vou pregar só 15 minutos. Completamente fora. Totalmente errado. O principal é a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. Sabe, a peça de teatro é legal? É um elemento que você pode utilizar para evangelizar. A festa é legal. Vários artifícios são muito legais, mas o principal no culto é a palavra de Deus. E por que é a palavra de Deus? Por quê?
porque é feita a leitura da Bíblia. E a Bíblia não é um livro escrito sobre a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus diretamente falando com cada um de nós. Quando você lê a Bíblia, é Deus diretamente falando com você. Josué 1, versículo 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito. Só então, olha só que interessante, condicional, hein? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Por que é um negócio condicional? Olha só, cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito, meus irmãos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós aprendemos a sua vontade, nós conseguiremos fazer tudo quanto nele está escrito. É só conhecendo a palavra de Deus que nós vamos poder fazer tudo quanto nele está escrito. E aí, quando nós sabemos tudo quanto nele está escrito, o que diz aqui? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, conhecer a palavra de Deus é algo bom para a nossa vida. Conhecer a palavra de Deus, como muitos dizem, o manual do fabricante, é excelente para a nossa vida, meus irmãos. É importante nós conhecermos a vontade de Deus. Último tópico. Cuidado com o falso avivamento. Algumas coisas que, mesmo não tendo forma ou aparência, são confundidas com o avivamento. Vamos lá. Primeiro, avivamento não é uma ação isolada da igreja. A igreja não é o agente que promove ou faz avivamento. O único autor do avivamento é Deus. Avivamento vem de Deus. Não adianta eu querer, eu quero ser avivado. Mas se eu não estou lá, ligadinho com Deus, não tem avivamento na minha vida. Porque avivamento só vem de Deus, através da palavra de Deus, através da oração, através da vida com Deus. Avivamento só vem de Deus. Segundo, não é mero emocionalismo. O avivamento está norteado pelas sagradas escrituras e não por experiências humanas baseadas em emoções. Avivamento não é emoção. Não é cair no chão, ficar tremendo, rolando, babando. Isso não é avivamento. Experiência humana, emoção humana, não é avivamento. É aquela pessoa que chega no culto, culto hoje não foi legal, não senti nada. Não senti nada.
Isso não é avivamento. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Deus é que tem que sentir o nosso louvor e a nossa adoração. Deus é que precisa receber verdadeiramente do nosso coração. Avivamento não é emoção. Terceiro, avivamento não é show. Muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, onde há louvores animados, coreografias, palmas, aleluias, e dizem estar sentindo e até mesmo vendo Deus. Isso não é avivamento. Liturgia não é avivamento. Você pode colocar aqui um animador de palco, um profissional, vai fazer todo mundo pular, vai fazer todo mundo dançar, vai fazer todo mundo bater palma, mas não é avivamento. Se você estiver avivado, você vai querer louvar, vai querer pular, vai querer cantar. Na hora que o ministério de louvor estiver aqui na frente, você vai saltar de alegria para louvar o nosso Deus, mas não é por causa do ministério de louvor, é por causa do seu coração ligado em Deus. Sabe, é aquele crente que todo dia que você encontra ele vai apertar a tua mão e vai falar: a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Mesmo a gente sabendo que ele está cheio de problema, mesmo a gente sabendo que está com problema de saúde, mesmo a gente sabendo que está com problema no trabalho. Eu não estou falando da pessoa falsa não, hein? Não é falso não. É porque a pessoa tem alegria no coração. A pessoa sabe ao Deus que serve. Porque todos nós somos seres humanos. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por momentos difíceis. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar no nosso coração. Vai ter o dia mais apertado? Vai. Vai ter o dia mais difícil? Vai. Mas você vai glorificar a Deus. Quarto e último, avivamento não é modismo. O avivamento não é a mais nova e moderna inovação do momento. Mas o genuíno avivamento é algo alicerçado nas Escrituras. Olha, minha conversão foi em 2002. De lá para cá, o tanto de modismo que eu já vi e que desapareceu, não está no gibi. Pastor, até um dia desse lembrou de um aqui que eu não me lembrava. Do dente de ouro, pastor. O modismo do dente de ouro. A pessoa ia para o culto, saía com dente de ouro do culto. Mas eu lembro do G12. Na época da minha conversão, estava esse negócio de G12 espalhado pelas igrejas, destruindo um monte de igreja boa, foi destruído pelo G12, cheio de prática que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E mais um monte que veio surgindo através dos tempos. Hoje em dia nós temos aí a igreja preta, né? O fenômeno da igreja preta. Tudo isso é modismo, não é avivamento. E o que não é avivamento vai passar. Tudo que não é avivamento passa. Eu tenho certeza que você está lembrando de algum modismo aí que ficou para trás. Tinha uma época que tinha vigília, todo mundo ia para vigília. Cadê a vigília? Ainda resiste em algum lugarzinho ali, outro lugarzinho lá. Modismo que passa. Teve o modismo do monte. Vai para o monte, sobe monte, desce monte, vai para o monte, desce monte. Modismo que passa. Mas a verdadeira palavra nunca vai passar. Pregação, passou? Vai passar nunca. Oração,
Modismo que passou. Vai passar nunca. Porque é alicerçado na palavra de Deus. Então, meus irmãos, toma muito cuidado com esses novos movimentos. É como eu falei, quando eu vi lá de início esse movimento lá nos Estados Unidos, eu fiquei meio... Mas aí passei a observar como é que o negócio ia se desenvolver. Fiquei observando. Todo dia eu assistia vídeo, lia alguns textos, para ver o que era aquilo lá. No início eu achei que era um marketing, né? Ia aparecer alguém famoso lá, ia tomar a frente, ia fazer a propaganda lá da sua denominação, sei lá, da sua gravadora gospel, alguma coisa assim. Mas parece que não. Precisamos observar agora os frutos do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Fruto que vai rodar pelo mundo. E só para a gente encerrar, um último versículo aqui. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos buscar a Ele a cada dia, vamos conhecer mais e mais da sua palavra, porque a promessa de Deus é o Espírito Santo renovando a nossa vida a cada dia, amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, reunidos aqui em Tua casa, nós que somos a Tua igreja, te agradecemos, porque o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Ó Senhor, e nós temos dado ouvidos a esse Espírito Santo, e o nosso coração tem se tornado um solo fértil para o seu trabalho, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa igreja, porque sabemos que a perseguição à igreja, ela já começou. Então te agradecemos, Senhor, porque ainda neste país podemos falar sobre a Tua palavra dentro dessas quatro paredes. Podemos falar da Tua palavra no seio da nossa família. Pai, muito obrigado. Venha nos reavivar a cada dia, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos de tudo que vem do Senhor. Então, Pai, nós te agradecemos e te bendizemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.